Bom dia a todas as irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos nós, né? E é tão maravilhoso a gente ver o povo de Deus reunido, sábado, e sempre que entra o ano, eu falo assim para Jesus, lá no fundo do meu coração, Senhor, obrigado, eu não morri, eu sobrevivi. E eu gostaria que o André colocasse o slide para nós, né? Para que a gente possa estar aí estudando. Muito bem. Sobrevivi 2025. Olha, isso é tremendo, né? Sabe, amados, todo início de ano nós vem acompanhado, né, de muitos planos, de promessas, né, de expectativa, e nós, é incrível, por mais que a gente fale assim, eu não vou fazer metas, mas o nosso coração está ali, falando, vou fazer metas, sonhos, né, e isso vem do nosso coração. E sempre nós ficamos com essas metas no começo do ano, e vai ser maravilhoso. Mas a pergunta que eu faço a você não é o que queremos para este ano. Não é essa a pergunta que eu quero fazer para você. A pergunta que eu quero fazer para você é que tipo de pessoas seremos este ano? Tipo de pessoa eu vou ser? O ano passado, que passou, que foi estar bem pertinho de nós experimentamos muitas coisas no Senhor, muitas coisas. Mas olhando para o nosso espiritual, nós ainda vemos que a chuva serôdia nós ainda não recebemos. Ainda essa expectativa aflora no nosso coração. Ainda esse desejo de Cristo ser formado plenamente ainda está no nosso coração. E se nós, esse novo ano de 2026, chegarmos no final, nós estarmos ainda nessa mesma expectativa, eu quero dizer para você que nós vamos continuar sobrevivendo. Porque verdadeiramente viver é ter Cristo vivendo em nós. Isso é realmente viver. E eu posso dizer para você que eu sobrevivi 2025, mas 2026 eu quero viver, onde todos possam ver o nosso Salvador. Pode passar o slide, André. E eu gostaria de mostrar alguém para nós, falar de um personagem da palavra de Deus, que eu acredito que ele não sobreviveu. Ele viveu. Ele viveu mais. Ele experimentou tantas coisas tremendas de Deus, porque ele colocou algo no seu coração. Ele disse o que seria aquele ano, o que seria aquela vida a partir do caos. De analisar para trás de tantos sonhos e expectativas e que não foram cumpridas até aquele momento lá no fundo do poço. E ele resolveu não somente sobreviver, mas viver. E uma coisa é certa, amados, seremos este ano de 2026 aquilo que semeamos. E em Gálatas ele fala, não erreis. O que José, eu quero falar do personagem José, o que ele colocou no coração é, não vou errar. Porque, amados, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Ele colherá. E a Bíblia ensina que o futuro espiritual é pelas decisões presentes, da agora. O caráter que nós teremos lá no final de 2026 será a soma de escolhas feitas na nossa vida, em segredo, de escolhas ali, naquele momento de que tínhamos que tomar uma decisão,
Então, nosso caráter, ele será a soma das nossas escolhas, das nossas rotinas, dos nossos pequenos atos. Então, o primeiro apelo que eu faço para você, pense bem, neste ano, as pequenas coisas que você vai fazer, a sua rotina diária, pense, porque cada ato da sua vida, da nossa vida, vai exercer uma influência sobre o nosso caráter. E talvez esse ano de 2025, nós não prestamos muito bem atenção nisso, e passou-se o dia, passou-se o ano. E nós vemos na vida de José um homem, um jovem, que teve não um caminho fácil, mas que ele escolheu, dentro desse caminho, desse novo começo, a pensar em cada ato, na sua vida diária e em tudo que ele pudesse fazer. Ele queria escolher algo que fosse de acordo com a vontade de Deus. José escolheu a fidelidade. Ali, dentro do poço, ao sair como escravo, ele escolheu a fidelidade. Mesmo ferido, lá em Gênesis 37, 23, mesmo ferido, ferido pelos seus irmãos, traído pela família, vendido como escravo, humanamente falando, esse homem podia sair daquele poço com o coração totalmente endurecido. Mas José colocou algo no seu coração. Eu quero que você veja, agora que é muito importante, o que a serva do Senhor fala para nós. Pode passar, irmão. Irmão André. Vamos ver o que foi tão crucial para a vida de José, para que ele se tornasse esse homem que honrou o Senhor nos pequenos atos da vida. José acreditava que o Deus de seus pais seria o seu Deus. Ali mesmo se entregou, então, completamente ao Senhor e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra do exílio. Olha o pensamento de José. Ele acreditou, Deus será comigo. Ele acreditou no Deus do seu pai. E o que ele fez? Ele se entregou completamente. Sua alma premiu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito do reino do céu. Serviria ao Senhor com inteireza de coração. Enfrentaria as provações de sua sorte com coragem e com fidelidade cumpriria todo o dever. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem empoderado, corajoso de si mesmo. E estamos no primeiro sábado de 2025, e os planos que temos na nossa entrega ao Senhor em oração. Como que nós estamos fazendo isso? O que José fez? Ele lembrou do que o Senhor, de que Deus, o Deus seu pai era com ele. E ele fez um plano de se entregar completamente ao Senhor. Mas houve algo que fez grande diferença ao ele querer se entregar e se entregar. Ele fremiu ante a elevada resolução que ele colocou no coração dele, de mostrar-se fiel a Deus. E eu quero convidar você a gravar esse texto no seu coração. De fazer essa mesma entrega, de ver que não é só eu dizer, eu me entrego completamente ao Senhor, é ver a responsabilidade que você está tomando diante de Deus, de ser um súdito do reino do céu.
E ele colocou no seu coração que serviria ao Senhor com fidelidade. Você colocou isso no seu coração? Talvez seja uma meta sua, servir ao Senhor com fidelidade, de todo o coração, de toda a inteireza. Mas algo foi muito importante. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. Às vezes você está passando este dia, nesse momento, sem preocupar com o que vai acontecer. Sem preocupar com os pequenos atos, com as coisas pequenas, com as circunstâncias, esquecendo do que Deus realmente, do propósito que você tomou com Deus. José não esqueceu. E nesse dia, se José não tivesse colocado isso no coração, José teria sido um fracassado. Totalmente um homem fracassado. Mas a experiência de um dia foi o ponto decisivo. Talvez a experiência que você está passando hoje seja o ponto decisivo para que a sua vida seja em conformidade à vontade de Deus, para que você veja realmente o que Deus está fazendo na sua vida. O ponto decisivo pode ser agora, pode ser amanhã. Então, a decisão de José de entronizar Deus em sua vida, de colocar o Deus dos seus pais, de ver a responsabilidade que ele tomou naquele momento, ele fremiu, ele tremeu o coração. Meu Deus, eu fiz um plano com o Senhor. Mas eu quero me manter fiel diante de qualquer situação. Pode passar, André. Então, essa deve ser o nosso pensamento, não só com as expectativas que colocamos, dos planos que começamos o ano. Nós devemos tremer o nosso coração pelas decisões que estamos tomando. E aqui no slide fala, o Senhor estava com José e ele era homem próspero. Naquele ponto decisivo, naquele dia, daquela prova que José estava passando, foi o ponto decisivo. Quando ele abriu o coração e se entregou ao Senhor. E assim o Senhor foi com José, no ponto decisivo. Observe o mundo ao seu redor. Observe o que está passando em você. Observe o que está acontecendo na sua mente. Observe as provações que estão ao seu redor. Pode ser aquele dia, este dia, o ponto decisivo na sua vida, onde Deus pode tomar conta de você. Pode ser o dia decisivo do Senhor dizer, agora ele entendeu a responsabilidade de dizer, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Agora talvez seja o dia que você montou metas, você colocou decisões a fazer neste ano. Você tem vários propósitos, vários planos. Talvez seja esse momento onde o teu coração treme diante do que você prometeu ao nosso Salvador. E aí, o Senhor passa a ser com você, assim como passou a ser com José. Pode passar, André. Aqueles que estudam a Bíblia, consultam a Deus e confiam em Cristo, serão habilitados a agir sabiamente em todos os momentos. Bons princípios serão ilustrados na vida real. Consciência deve ser o primeiro iluminada. A vontade sujeita e o amor pela verdade e pela justiça deve reinar na alma e então surgirá
um caráter que o céu pode aprovar. Nas suas metas, nas suas decisões, deve estar entronizado a palavra de Deus. Consultem a Deus. Confie em Cristo. Viva sabiamente a cada momento. E aí, isso será ilustrado na sua vida real. A nossa consciência vai ser eliminada, é o que a palavra de Deus. A vontade será sujeita. E haverá um amor tão grande pela verdade, pela justiça, vai reinar em nossa alma. E isso sim vai fazer com que surja um caráter, aquele caráter que nós estamos pedindo, o caráter do nosso Salvador. O caráter que é aprovado pelo céu. Isso nós devemos ter nesse ano. Não adianta fazer planos e não ir realmente a buscar aquele que vai te guiar para que esses planos sejam executados. José, ele tremeu diante do que ele prometeu ao Senhor. Mas para que ele permanecesse, ele teve que permanecer diante de Deus. Para que nós permaneçamos naquilo que o Senhor, porque cada desejo do nosso coração, eu creio plenamente, que é do Espírito do Senhor. Para que isso aconteça, queridos, eu tenho que me manter na palavra, consultar a Deus, confiar nele, para que a nossa consciência seja iluminada para cada decisão, para cada passo. Porque aí sim os frutos surgirão, frutos que é aprovados pelo reino de Deus. Não tem como nós fazermos planos e até mesmo nós tremermos diante dos planos que fizemos, das promessas que fizemos, se nós não deixarmos com que Ele possa fazer com que essas promessas se cumpram. E para que Ele possa fazer com que essas promessas sejam cumpridas na nossa vida, a promessa que Ele mesmo tem para nós. Eu preciso ser guiado pela palavra de Deus. Eu estou saindo, André. Devemos ser as epístolas de Jesus. Deixai Cristo ser visto em tudo quanto façais. Vamos todos nos empenhar para sermos epístolas vivas de Jesus Cristo. Deixemos que as excrescências do caráter apareça, sede amáveis, deixai vossa vida ganhar os corações de todos que são postos em contato convosco. Essa é uma meta que nós temos. Queremos o caráter de Jesus, então seja epístola dele. Seja a palavra viva. Seja a palavra pelos atos, seja a palavra pela tua voz, seja Cristo no teu andar, seja Cristo no teu falar. Se empenhe nisso. A cada manhã, quando nós acordarmos, temos que levantar e ir aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu quero ser uma epístola de Jesus. Eu quero ser amável. Eu quero ser bondosa. Eu quero que as pessoas sejam atraídas por Jesus pelo amor. Não pelo meu amor. O meu amor é falho. Eu quero pelo amor de Jesus. Pelo amor do nosso Salvador. Não entre neste ano alimentando mágoas, ressentimentos, feridas que ficou para trás, não traga para este ano. Olha, amados, Deus não desperdiça sofrimento. Ele não desperdiça sofrimento quando há fidelidade. José, aquele jovem, ele estava num momento de grande sofrimento. Mas quando ele colocou Cristo, ele disse: eu vou ser fiel em tudo, nesta terra estranha. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja comigo, que o Senhor ande comigo. E em tudo que eu fizer, eu quero fazer como se fosse para o Senhor.
Então, Deus não desperdiçou aquele sofrimento. Mas quando nós desperdiçamos sofrimentos, reclamando, murmurando, e eu quero até aproveitar e pedir para que você ore pelo irmão Vilcinho. Ele está fazendo uma cirurgia neste momento, e ele é um milagre. Um milagre. A Alessandra mandou a radiografia dele. Amados, a coluna, o cérebro foi empurrado para trás, coisa que ninguém sabia. Agora, com essa ressonância, descobriram coisas que ele é um milagre. Mas uma coisa eu não vejo reclamações, eu não vejo na vida da Alessandra, do Vilcinho, eu não vejo essa reclamação. E quando nós passamos pelo sofrimento, Deus não desperdiça quando mantemos fiel, confiando nele, confiando no nosso Salvador. Mesmo que seja uma tragédia, como aconteceu com a nossa irmã, com o nosso irmão, com essa família querida, porque todos sofrem, nós sofremos, estamos sofrendo com eles. Mas quando nós confiamos no nosso Salvador, quando nós mantemos olhando para Cristo, o Senhor usa esse sofrimento para o crescimento nosso, para o nosso crescimento. Pode passar. Não pode haver vida sem crescimento. Não há vida sem sofrimento, sem crescimento. E o sofrimento é para que nós cresçamos. A planta ou deve crescer ou morrer. E literalmente, amados, é isso que acontece. Ou nós crescemos ou morremos espiritualmente. Assim como o seu crescimento é silencioso, imperceptível, mas contínuo, assim é o crescimento do caráter. Nossa vida pode ser perfeita em cada estágio do seu desenvolvimento. Contudo, se o propósito de Deus para conosco se cumpre, haverá constante progresso. Se o sofrimento que eu estou passando agora cumpre a vontade de Deus ali, haverá progresso na nossa vida. O cristão não fica estagnado. Ou ele cresce, ou ele morre. É assim a nossa vida. E este ano nós temos que ter essa mentalidade de crescer, de receber o poder, de estar em Cristo. Eu vi um vídeo falando assim, ó. Fale assim, a pessoa ensinando para umas crianças assim. Eu sou bom. Eu sou maravilhoso. Esse ano eu vou ficar rico. Esse ano eu vou ajudar a mamãe. Esse ano eu vou ajudar o papai. E eu não poderia falar isso para você. Porque se eu falar isso para você, você vai fracassar, você não vai crescer, você vai morrer. Mas o que Deus, o propósito de Deus para conosco é que cresçamos. E o que Ele quer dizer para nós, cresça dentro da fornalha, cresça na perseguição, cresça no sofrimento, cresça. Cresça em qualquer aspecto da sua vida. Não pare, não deixe esse crescimento parar. Pode passar, irmão. Devemos nos inspirar no caráter de Jesus. É no crescimento do caráter de Cristo que santifica o coração. É o crescimento que o quê? Santifica o meu coração. O discernir e apreciar a maravilhosa obra da expiação transforma aquele que contempla o plano da salvação. Transforma. Pelo contemplar a Cristo,
ele é transformado na mesma imagem de glória em glória pelo Espírito do Senhor. A contemplação de Jesus se torna um processo enebrecedor e purificador para o verdadeiro cristão. Ele vê o modelo e cresce à sua semelhança. Então, quão facilmente são harmonizadas decisões, rivalidades e contendas. A perfeição do caráter de Cristo é a inspiração do cristão. Quando vemos como ele é, o desejo de sermos semelhante a ele é despertado. O contemplar de Jesus torna um processo enobrecedor e purificador para nós. Então, cuide da sua mente, cuide dos seus olhos, contemple o Senhor. Paulo fala que todos nós contemplando como um espelho de glória em glória, somos transformados nessa glória, na contemplação. Então, cuidado com aquilo que ocupa a sua mente. Aquilo que ocupa a nossa mente molda o nosso caráter. Se contemplamos o mundo, refletiremos o mundo. Amados, nós estamos vivendo num mundo de excesso. Nós estamos vivendo num mundo, o mundo está aqui dentro do meu celular, o mundo está aqui na minha frente. É muito mais terrível do que na época, eu digo para você, de José. Ele não viu o mundo todo. Somos a última geração de Jezabel, de Acabe, uma geração de Cristo vivendo nessa terra. Porque é essa geração que vai levantar a Cristo. É essa geração que vai ser enobrecida pelo caráter de Cristo. Então, nós estamos vivendo num mundo de excesso. Excesso de lutas, excesso de vigilância para não contemplar o mundo, excesso de informações, excessos de disputas, excessos de opiniões, todo mundo querendo dar sua opinião, todo mundo querendo falar, todo mundo querendo ser mestre, excesso de angústias. Estamos num mundo de excesso de dores, excesso de comparações. As pessoas se comparando ali com o outro, com a vida do outro, pelo celular, ou seja, por o vizinho, mas excesso de comparações. E isso tudo, amados, são distrações para nos tirar do nosso Salvador. Então, fuja dos excessos. Porque se nós contemplarmos a Cristo, nós vamos refletir Cristo. Se nós contemplamos a Ele, estaremos refletindo a Ele. José, ele escolheu o quê? A santidade. E ele escolheu a santidade quando? No meio da prova, quando ele foi ali terrivelmente tentado a odiar, terrivelmente tentado a cair no pecado, terrivelmente tentado a se revoltar contra Deus, mas ele escolheu a santidade. E esse desejo de sermos semelhante a ele, ele vai despertar em nós um coração puro. Ele vai despertar a observar. Jesus não fazia assim. Ele vai despertar em nós a morrer, mas não vou pecar. A morrer, mas não quero perder a presença de Jesus. Eu não quero perder a presença do meu Salvador. Foi isso que José fez ao sair daquele poço. Pode passar o próximo slide, irmão André. Em um momento que José passou terrível, mas ele tinha propósito de honrar o Senhor.
E ele disse, como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Está em Gênesis 39, verso 9. Como que eu vou pecar? Isso aqui, amados, não foi fanatismo. Santidade é lealdade a Deus em qualquer circunstância da vida, nas pequenas provações como nas grandes provações. Ele disse, como eu vou pecar? De quem que ele lembrou primeiro? Que mostra a vida desse jovem, desse homem hoje, naquele momento, é que a vontade dele, o eu dele, já não mais prevalecia, os desejos carnais já não mais o dominava. Ele lembrou, como faria eu? Como eu vou fazer contra o meu Deus, fazer algo tão terrível? Não, contra o meu Senhor, como eu faria tamanha maldade, pecar contra o meu Deus? Como? E às vezes nós nos entristecemos conosco, com as pequenas coisinhas da vida que está diante de nós e nós afundamos. Nós esquecemos da vontade de Deus para a nossa vida. Talvez o ano que passou, se você lembrar agora nesse momento, muitas coisas você cedeu ao inimigo. Muitas coisas você se dobrou para o inimigo. Muitas coisas você deixou de honrar a Deus, porque você queria resolver o problema, você queria solucionar, ou talvez você queria satisfazer a sua vontade. Perdeu a fé. Sabia que quando nós caímos no pecado, seja grande ou pequeno, nós perdemos a fé? Perdemos a fé no Deus que pode me manter firme, inabalável. Fazemos de Deus ali um ser que não tem valor para mim. Fazemos de Deus um nada. E eu quero que você sinta isso quando lembre do teu pecado, daquilo que foi cometido, de que nós fizemos algo, nós fizemos isso com o nosso Salvador, para que eu fizesse a minha vontade. E José disse, como faria eu tamanha maldade? Pode passar, irmão André. Ah, já passou. A fé e integridade de José deveria, porém, ser experimentada por terríveis provas. Terríveis provas ele devia experimentar. A esposa de seu senhor esforçou-se por seduzir o jovem a transgredir a lei de Deus. Até ali, ele permaneceu incontaminado da corrupção que enchia aquela terra gentílica. Mas essa tentação tão súbita, forte e sedutora, como poderia ser enfrentada? José bem sabia qual seria a consequência da resistência. De um lado estaria o encobrimento, os favores e as recompensas. Do outro, a desgraça, a prisão, a morte talvez. Toda a sua vida futura dependia da decisão do momento. Triunfaria os princípios? Seria José ainda fiel a Deus? Com inexprimível ansiedade, os anjos olhavam para aquela cena. E com inexprimível ansiedade, amados, os anjos observam a nossa vida. Vai triunfar os princípios? Vai permanecer a meta que ela colocou no coração, que eles colocaram no coração, que nós colocamos em nosso coração, de nos manter leal ao Senhor, de entronizar Cristo realmente em todo o dia da minha vida? Manteremos isso, essa fidelidade? Vai triunfar essa fidelidade? Manteremos os princípios? É isso que os anjos observam também na nossa vida. E toda a sua vida futura dependia
da decisão do momento. Toda a nossa vida futura, amados, depende da decisão que tomamos a cada dia, a cada momento, a cada situação. E eu quero dizer para você, esse momento de José não foi algo que ele esperava, foi súbita, foi de repente. E aí você pode me dizer, Senhor, foi tão de repente que eu não tive tempo de pensar. Senhor, foi tão de repente que quando eu vi que não, eu já caí no buraco, eu já pequei, Senhor, me perdoa. Sim, Deus perdoa, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele perdoa, Ele se compadece daqueles que caem no pecado. Mas por que nós caímos se nós mantemos o nosso coração dizendo, eu sou do Senhor e do Senhor eu quero viver, eu quero o caráter de Jesus, eu quero o poder do Espírito Santo. Esse ano, quem sabe, nós recebemos. Por que então eu caio? Por quê? Porque Deus, Ele não é o primeiro. Primeiro sou eu e primeiro, depois Deus, primeiro sou eu. Quando, de súbito, aquela mulher segurou naquele homem para levá-lo ao pecado, a primeira coisa que ele falou audivelmente, como faria eu também, maldade, pecaria com Deus ou contra Deus, tem linguagem que fala com Deus, outras contra Deus. Que maldade eu vou fazer contra o meu Senhor, contra o meu Deus? Que maldade! E ele falou de voz audível, como eu faria, e muitas vezes, amados, diante de certas provações, nós devemos falar, não me deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-me do mal. Abramos a nossa boca e clamamos e falamos do Deus que nós servimos, e o poder do pecado é quebrado. Mas muitas vezes nós ficamos com uma luta interna dentro do nosso coração. Eu como ou não como? Eu olho ou não olho? Eu faço ou não faço? O que eu faço? Nós não gritamos e declaramos o Deus que servimos. Muitas vezes, amados, temos que falar em voz audível, não vou pecar contra o meu Deus, porque Ele é o primeiro, Ele é o tudo na minha vida. Eu não vou fazer isso, Senhor, dá-me poder, socorre-me, Senhor. E é isso que os anjos veem imediatamente, Ele cerca daqueles que clamam por Deus, daqueles que pedem socorro. Os anjos estão atentos ali para o seu pedido de socorro. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos com nós mesmos. Ai, eu peco, Senhor. Ai, eu peco. Eu não peco. Ai, eu estou com vontade. Ai, eu não vou resistir. Nós conversamos conosco mesmo. E não gritamos para o nosso Deus, socorre-me, Senhor, me ajuda, Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é que me guarda, o Senhor é o Todo-Poderoso. Queridos, eu te digo com toda certeza, o poder do mal é quebrado, o poder que Satanás está tentando infiltrar ali e fazer você cair, a sedução tão terrível que ele está colocando diante de você, vai perder o poder. Porque o sangue de Jesus é poderoso, e aquele que clama por ele, ele manda legiões de anjos, e muitas vezes, depende da situação que você está passando, ele mesmo vem estar com você. Pode passar, irmão André, por favor. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Comece o ano com esse princípio na sua vida. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, sede santo. Outra linguagem fala, sede santo como eu sou santo. Sede santo. Esse é o princípio. E esse princípio, ele está em Cristo Jesus, que pode viver na sua vida e ele executar essa santidade. Comece o ano em santidade. É o mais importante do que começar com planos e planos e planos. Comece
com santidade, se reservando para o Senhor. O Senhor fala que nós devemos ser um povo peculiar, um povo santo, um povo separado. Estou conversando com uma amiga muito querida, não vou falar o nome, mas ela vai saber que eu estou falando dela. Ela falou, eu estava olhando e eu vi que eu estava igual, e isso me chamou a atenção. Estava olhando para algumas pessoas e eu vi, e eu não quero ser igual. Nós não podemos nos conformar com este mundo, sendo igual ao mundo. Nós não podemos conformar de olhar para a nossa vizinha e ver que a minha vizinha trata os filhos igualzinho eu trato. Eu não posso me conformar que a minha vizinha trata o marido do jeito que eu trato. Eu não posso me conformar de dizer que eu vivo nesse mundo como o mundo vive, de fazer o que o mundo fazem. Nós somos um povo separado, peculiar, totalmente separado. Peculiar é algo que quando você chega num lugar, as pessoas veem a peculiaridade ali, a diferença. O que você tem de diferente? Nossa, olha, você chama atenção por algo que tem diferente, peculiar, separado, para um propósito. Santo quer dizer separado para um propósito. Qual é esse propósito? Servir ao nosso Deus. Servir ao nosso Deus. Queridos, na prova que José estava passando, até parece que ele sabia que Paulo havia de falar as palavras de Romanos 8, 28, né? Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as provações. Parecia que José sabia dessa palavra. Queridos, as provações são permitidas para que o nosso caráter seja purificado, para que o nosso caráter seja refinado. Nós seremos refinados ou vamos resistir à correção do Senhor? Nós vamos resistir com a prova? Provérbios 17:3 fala que o Senhor prova os corações. Ele prova os nossos corações para ver se o eu morreu. Para que eu veja, porque ele vê, né? Para que o mundo veja, para que eu veja. Nós precisamos ver Cristo no irmão. Você precisa ver Cristo em mim. As provas, elas virão, é certo, isso é certo. Eu não posso falar para você que 2026 serão sem prova, porque você vai morrer. Cristão vivendo sem prova, ele relaxa e ele começa a regredir. Mas a questão, queridos, não é se as provas virão, mas como vamos reagir diante das provas. Você sabia que diante das reações que você passa, é isso que você é? Quando alguém vem te afrontar e que você responde à altura, é isso que você é. Mas quando você clama pelo Deus Todo-Poderoso, para que te dê mansidão e você reage com mansidão, é isso que Deus está te tornando. As provações, queridos, elas são permitidas para que nós tenhamos um caráter que seja realmente purificado. E este ano, esse momento, nessa decisão agora, desse dia, tudo pode nos tornar mais manso, se nós aceitarmos a correção, ou pode nos tornar mais duro se nós resistimos à operação do Espírito de Deus. Se nós resistimos à operação do Senhor quando vem um pensamento a respeito de alguém e você não resiste isso, buscando o poder de Deus, Senhor, me socorre. Guia meus pensamentos.
nós seremos guiados pela nossa vontade. E quando somos guiados pela nossa vontade, nós não estamos seguindo os princípios de sede santo como o seu santo. Seremos, nesse momento, nós estamos fortalecendo o nosso próprio eu. Seremos pessoas guiadas pela nossa própria vontade. Mas quando eu renuncio ali, pensamentos maus, sentimentos maus, atos maus, decisões erradas, eu estou sendo guiada pela vontade de Deus. Então, não tenho a dizer, Cristo vive em mim. Quando você faz a vontade de Deus e você renuncia à tentação do diabo, quando você renuncia às provações, pelo poder de Deus, diga claramente, Cristo vive em mim. Amados, o grande conflito travado é no campo da nossa vontade ou da vontade de Deus na nossa vida. Tudo depende. Qual vontade está prevalecendo na vida, na minha vida? Você vai querer controlar a sua vida sempre? Ou estamos dispostos a entregar completamente a nossa vida ao Senhor? Nós lemos ali atrás que toda a vida futura de José dependeu da decisão daquele momento. Triunfaria os princípios? Foi a pergunta que nós lemos no anterior. Triunfaria os princípios? Seria José ainda fiel a Deus? Coloque essa frase no seu coração durante esse ano. Lembre que os anjos estão ao redor de você, perguntando, vai triunfar a vontade de Deus ou a vontade da Elionete? Vai triunfar a nossa vontade ou a vontade de Deus? Sede santos. Isso é a palavra que o Senhor quer cumprir na nossa vida, a partir do momento que eu me submeto a Ele completamente. Pode passar, irmão André. Quando José passou por essa prova, José escolheu perseverar em Deus, mesmo diante do silêncio. Deus silenciou ali no momento. Em Gênesis 40, verso 23 ali, José estava vivendo um momento de silêncio do Senhor. Talvez você esteja passando por muitas provações e você tem orado, você tem jejuado, você tem cumprido o propósito do Senhor para a tua vida, mas você não vê nada e talvez você pergunte no seu coração, eu não estou vendo Deus fazer nada. Você sabia que José não questionou? Ele tinha certeza da presença de Deus, mesmo no silêncio. O céu ali parecia fechado, mas Deus continuava trabalhando ali nos bastidores, ele sabia, e a fé verdadeira dele foi provada no momento mais escuro da fé, da vida de José. A fé dele foi provada. Assim como a nossa, amados, no momento mais escuro, mais tenebroso, de mais provações, a nossa fé verdadeiramente é provada. E muitas vezes nós começamos a colocar vários pontos de interrogação. Ah, Senhor, eu oro, eu busco, eu jejuo. Por que estou passando por isso, Senhor? Por que está acontecendo isso com o meu filho? Senhor, meu filho foi criado no caminho. Por que, Senhor? Pode passar, irmão André, a palavra. Até cumprir-se a tua palavra, o Senhor o provou. Até cumprir o plano de Deus que Ele tem para mim e para você, o Senhor vai nos provar. Não vamos viver esse ano de 2026 sem provas. Não vamos viver uma vida regalada e
próspera. Não, até que se cumpra a palavra do Senhor. E qual é a palavra do Senhor para nós? Que eu desejo que você tenha vida em abundância. E que vida abundante é essa? Vida em Cristo, livre do pecado, livre de qualquer queda, livre de tentações? Não. Não é livre de tentações. É livre da queda. E até que a palavra do Senhor cumpra na sua vida, o Senhor vai provar. José foi provado o tempo inteiro, enquanto ele estava ali no Egito, José foi provado. E às vezes você desiste por uma oração não respondida, e aí você começa, eu não vou orar mais sobre esse assunto. É aí que você deve orar. Queridos, a força, essa verdadeira força, ela nasce no momento em que você se sente mais fraco. Às vezes, o maior milagre não é Deus responder sua oração, é você continuar orando quando Deus está em silêncio, e você continuar orando. As trevas terminam quando você ora e quando você não tem vontade de orar. Você começa a ter força. Porque se nós orarmos, mais de Cristo nós vamos ter dentro daquele silêncio. Amados, muitas batalhas são perdidas, não é pela força de Satanás, não é porque Satanás é poderoso, mas porque nós baixamos a guarda, nós nos distraímos, nós começamos a entrar num estado de tristeza. E às vezes nós baixamos a guarda no último momento, baixamos a bandeira do nosso Salvador no último momento. E talvez você começou esse ano desanimado, mas eu quero animar você, que é no momento de desânimo que vem maior força, porque você, diante da fraqueza, você continua orando. Às vezes você está com uma espera longa de algo acontecer na sua vida, às vezes uma lágrima escondida. Saiba que o Senhor, Ele está por trás dos bastidores. Ele só está te preparando para o que Ele vai executar. O que Deus fez na vida de José foi prepará-lo para o que Deus ia fazer através da vida dele. Todo o sofrimento de José, e ali nós lemos atrás, que ele, até aquele momento, ele se manteve íntegro e continuou sendo íntegro. Mas o Senhor estava com ele e ele sabia disso. Pode passar, irmão André, vou acelerar aqui para gente terminar. José, ele escolheu perdoar, né? E ele tinha o poder ali de vingança, mas ele escolheu perdoar. Porque, como Paulo fala para ele, o Espírito de Deus falou no coração, para nós ele fala, sede uns para com os outros, benignos. Benignos. Sejamos benignos, um para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou, por causa de Cristo. Sejamos benignos. É isso que o Senhor deseja para nós, que nós sejamos benignos, queridos, amorosos, mesmo diante daqueles que não merecem. Nada mais revela de uma forma tão grandiosa o Espírito de Cristo quando nós perdoamos. José ali, ele mostrou o caráter de Jesus. E Jesus, ele permite que nós passamos por essas experiências, muitas vezes, muito, muito profundas, que dói na nossa alma, para que nós tenhamos um caráter digno de um dia estar na presença dele. Então,
não deixe o ódio entrar no seu coração, ou entrar esse ano com ódio de alguém, com uma raiva, ou com um desejo de ver alguém ruim. Perdoe, seja livre. José foi livre, deu liberdade a seus irmãos, que não se perdoava por ter feito aquilo com seus irmãos. Quantos anos os seus irmãos carregou uma tristeza pelo pecado, pelo que fez com o seu irmão. Quando nós perdoamos, nós damos liberdade para o outro. Foi isso que José fez com seus irmãos. E eu acredito que não tem nenhuma vez, porque toda vez que eu leio esse momento, eu choro. E eu sei que você chora. Mas o mais lindo é a liberdade que ele deu. Queridos, em cada ato da nossa vida, nós devemos perguntar para o nosso Salvador qual é a influência que eu estou sendo sobre os outros. Estou dando liberdade ou estou aprisionando alguém a um caráter maléfico que eu estou transmitindo? A vida piedosa, amados, ela deve ser de tal forma na minha vida, um caráter tão precioso que influencie outros ao meu redor. Amados, não há como nós entrarmos pelos portais celestiais com um caráter que não seja o caráter do nosso Salvador. No nosso meio, eu convido você, não haver divisões entre nós, não deixe que o egoísmo entre no nosso coração, sejamos vigilantes, incessantes em orações, uma vigilância espiritual da nossa parte deve ser tão grande, porque essa é a nossa segurança, vigilante em oração. Não vamos desviar nem um centímetro para o lado de Satanás. Vamos proteger um ao outro. Dê liberdade para o teu irmão, proteja o teu irmão. O que José fez foi deu liberdade e proteção, deu alimento, deu casa, deu vida, porque o povo, eles iam morrer de fome. Foi isso que ele deu para os seus irmãos. E é isso que nós podemos dar para os nossos irmãos. Não vamos compactuar quando alguém vem falar de alguém. Não vamos, entre esse ano, protegendo os nossos irmãos. Proteja. Vamos ler mais um texto que a serva do Senhor fala para nós. Como se habilitou José a efetuar um registro de tal firmeza de caráter, correção e sabedoria? Como foi que ele conseguiu deixar esse registro que nós estamos lendo hoje? Em seus primeiros anos, havia ele consultado o dever em vez da inclinação. Primeiros anos ali dentro do Egito. Ele consultou. Ele pesquisou. Ele não tinha internet, nós temos, mas ele pesquisou no seu coração ali com Deus, a ver qual era a inclinação que ele tinha ali para o mal. E ele resolveu a integridade, a não se encurvar para o mal, ter integridade, singeleza e confiança, a natureza nobre, o jovem produziram frutos nas ações do homem, do jovem produziram frutos nas ações do homem. Uma vida pura e simples, favorecer o desenvolvimento vigoroso, tanto das faculdades físicas como as intelectuais. A comunhão com Deus, mediante suas obras e a contemplação das grandiosas verdades confiada aos herdeiros da fé, havia elevado e enobrecido sua natureza espiritual, alargando, fortalecendo o espírito como nenhum outro estudo poderia fazer. Atenção fiel ao dever em todo o posto, desde o mais humilde até o mais elevado, estiver educando toda a faculdade para o seu mais elevado serviço. Aquele que vive de acordo com a vontade do Criador está a assegurar para si o mais verdadeiro e nobre desenvolvimento do caráter.
Veja que ele analisou a natureza dele. Ele sabia o que ele era propenso. Ele tomou cuidado para isso. Ele foi fiel em cada dever, em cada coisa. E nós poderíamos, eu não quero falar totalmente da vida dele, porque eu quero falar mais da nossa vida, mas a gente poderia narrar aqui cada ponto, ali dentro da casa de Potifar, ali preso, ali quando ele se tornou governador, a gente poderia estar analisando cada ponto, como ele se manteve fiel, atencioso ao seu posto, ao dever, sempre pensando, Deus está no controle da minha vida. José começou o ano como escravo, começou a sua vida ali no Egito como escravo e terminou como governador de uma nação. Isso não foi sorte, amigos. Isso não foi sorte, irmãos. Isso foi fidelidade diária, compromisso com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Vive com fidelidade, um andar com santidade. Espera com fé, perdoar como Cristo. Pode passar, irmão André, eu sei que o tempo está corrido aqui para a gente, né? Para José, que começou como escravo e depois terminou o grande protetor de grandes, não só da nação ali do Egito, mas do seu povo. Ele foi de cheiro de vida para a vida. Para com estes, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas, se Cristo não viver em nós, se Jesus não viver em mim, se Jesus não viver em você, se Jesus não estiver atuando na minha vida, serei morte, mas se Jesus estiver vivendo em mim, serei vida, como foi proteção, como foi alimento, como foi esse homem lá no Egito para o povo de Deus. E eu e você podemos ser vida, podemos ser alimento, podemos ser proteção, podemos ser casa, podemos ser Jesus para alguém. Eu convido você, este ano, termine, quando final o ano, termine com Cristo plenamente vivendo em você. Faça um compromisso com você, a cada prova, a cada ato, a cada dia, Jesus vive em mim. Levante da sua cama dizendo, Jesus vive em mim. E em cada prova, Jesus vive em mim. E eu quero dizer para você, pela graça do Senhor, Jesus vive em nós. Porque Ele é poderoso para transformar a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E que você e eu recebamos agora Cristo plenamente formado em você. Que seja esse Eu tô com problema, gente. Tem agora, calma. decisivo, como foi para José. Houve um momento decisivo. Seja esse o da sua vida. É o meu desejo para mim e para você, em nome de Jesus. Amém?